Lulismo e carnaval. Não sei se vocês viram as imagens do carnaval de uma escola de samba em Niterói que falou sobre o Lula, homenageou o presidente Lula. E essa é a grande polêmica da vez. Muitas pessoas debatem sobre isso. Só que na realidade, temos que entender esse fenômeno mais a fundo. Vamos politizar, cabeça em movimento, corpo pronto pra lutar. Claramente, foi propaganda eleitoral. Não tem como negar. Por quê? Se enquadra em todas as questões como uma propaganda realmente. Você que é lulista, não dá para você desmentir que não foi uma propaganda aberta da escola de samba. Uma homenagem aberta. Ah, não teve menção a voto. Ah, não teve isso, aquilo. Mas isso é utilizado por alguns políticos para homenagear, ao longo da história, outros políticos, presidentes já fizeram isso, para poder fortalecer o seu governo. Tem um viés político. Ah, mas pode não ter sido intencionado. Foi porque o Lula e a Janja já sabiam antes. Mas meu problema não é criticar a origem desse fato, porque isso foi um tiro no pé. O Lula pode nem ter pensado nisso. Um tiro no pé da escola de samba para o candidato, para o político favorito. Primeiro, rendeu diversos questionamentos sobre uma parte do desfile que coloca a família tradicional em conserva. Olha aqui, olha o que aconteceu. O desfile foi feito dessa maneira, com diversas coisas, com diversos elementos que às vezes criticam a direita. E isso no campo político tem uma grande reação nas redes sociais. Você colocar a família tradicional em conserva não deixa de ser uma provocação bem clara e bem direcionada. E diversos políticos colocaram essas latas. Eleitores mais direitistas, conservadores da família, fizeram isso. E isso gerou a raiva. A raiva na política é uma ferramenta muito interessante. A raiva, ela é motivadora de voto. Eu já falei isso no meu vídeo sobre o ódio vira voto. E as pessoas não estão sacando isso. Quanto mais ódio você tem com o candidato, mais você vota no candidato oposto. As emoções funcionam assim no campo da política. Pode ser para presidente, pode ser para governador, pode ser para prefeito. A decepção, a raiva, a angústia, tudo isso traz voto. Os políticos fazem isso para você correr atrás deles como um cachorrinho para voto. Isso ficou claro. E o Lula, nem é o Lula, mas a escola de samba, que estava sendo lulista, com uma posição lulista, fez o efeito oposto. Um efeito de raiva aos bolsonaristas. Nicolas Ferreira gravou vídeo, Flávio Bolsonaro gravou vídeo, diversos governadores gravaram vídeo, e isso motivou, isso acordou o campo da direita que estava adormecido. Isso é uma burrice, sabe? É uma burrice grande. Eu estou falando, não é que eu acho certo ou acho errado, mas sim que isso colocou um potencial da direita crescer. Não podemos esquecer e subestimar Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro tem crescido muito nas pesquisas. Cresceu 12% nos pontos percentuais. E isso é muito grave se a esquerda quer se manter. Ela está dando tiro no pé para a direita se fortalecer. Quanto mais tema a direita consegue, quanto mais ela consegue colocar o ódio para jogo, ela coopta esses eleitores. Mas a minha crítica não está nem para a esquerda, não está nem para a direita, mas sim essa estratégia que foi errada. E além disso, tem outra notícia que eu fiquei sabendo, que os lulistas estão fazendo uma vista grossa acerca disso, a gente já sabe. Mas até mesmo os próprios petistas, os lulistas, quando o PSDB estava sendo homenageado por uma escola de samba nos anos 2000,
Eles, os petistas, pediram a saída, a retirada dessa escola de samba porque ela estava fazendo uma homenagem ao PSDB. Viu como que essa questão é muito perigosa? O lulista agora faz vista grossa e antigamente estava cobrando. Qual é o certo e qual é o errado? Os pesos na República Brasileira estão alterados. Se você é de um campo político, você vai achar aquilo do teu campo político certo. Mas se for do campo político oposto, você vai achar errado. É isso que eu não consigo aguentar no campo da política. Você não consegue criticar o teu lado. E adora criticar o outro lado. Mas às vezes o outro lado pode estar certo ou com uma visão interessante de ser analisada. É isso que me deixa mais cansado na política. Não adianta aquela teoria bonita. Não adianta aquele lado, aquele protagonismo de tal político. Porque os eleitores defendem que nem animais esses candidatos. Não adianta eu estudar a ciência política, no meu caso, se eu tô vendo esse comportamento, essa psicologia da política. E para mostrar para vocês o que ainda não ficou claro, eu vou mostrar um trecho do comediante que fez o Lula nesse desfile, o que ele falou. Quem chamou ele para fazer o papel do Lula nesse desfile. Mas antes, a gente está voltando aqui para o Vamos Politizar. Eu estou querendo fazer esses vídeos com mais qualidade para vocês. Estou tentando dedicar um tempo especial para vocês. Mas eu preciso do retorno de vocês. Então, dê um like, comente, contribua para as minhas análises. Porque não adianta eu ficar aqui falando se vocês só estão ouvindo e não estão pensando nas coisas que eu estou trazendo para vocês. Sem idolatria política, vamos analisar o cenário de verdade, juntos. Então, agora a gente vai pro áudio. Muito caro buscar. Zoeira. Janja me chamou, ele também ficou muito feliz, assim, não tinha como negar. Vocês viram? Ele falou, a Janja me chamou. E eles ficaram felizes. É isso que fica muito claro. Há uma interferência, há uma suspeita, melhor falando, de interferência na escola de samba. Mas essa ferramenta é histórica. Getúlio Vargas, quando ele apoiou essa criação das escolas de samba, recursos, várias dessas escolas de samba homenagearam o Getúlio Vargas. Isso é uma tática dos líderes. Eles mexem junto com a cultura. Eles se adequam à cultura, alegando ser festa popular, mas também não deixa de ser festa política, festa de propaganda, pão e circo. Não uma crítica direta ao Lula. Os políticos fazem isso. Eles associam a cultura à sua política, sabe? É uma tática muito forte que os líderes políticos fazem. E eles podem fazer isso. Claro, mas a gente tem aqui o objetivo de olhar e criticar. E para acabar, nós precisamos analisar o perfil do eleitorado do Lula. Qual é o perfil do eleitorado do Lula? Segundo uma pesquisa recente, 30% dos eleitores, mais do que 30% dos eleitores do Lula, se declararam de direita. Obviamente, as pessoas podem não saber a diferença da direita e da esquerda. Mas, no mínimo, algumas pessoas sabem essa diferença. E mesmo assim, direitistas votam no Lula. Isso é claro. No tipo do eleitorado do Lula, a gente não está contando só os sociais-democratas, alguns socialistas, alguns esquerdistas. Não, existem conservadores que votam no Lula. O Lula atrai também algumas figuras conservadoras, ou melhor, social-conservadora. O que é ser um conservador social, um social conservador? É simples, conservador nos costumes e social na economia. O Estado precisa intervir para controlar as desigualdades, mas o Estado precisa também propagar ou respeitar
as tradições, a cultura, a religião, principalmente a religião, porque o nosso país é majoritariamente cristão. Então, o conservadorismo no Brasil é bem marcado. Existe um eleitorado no Lula que é social conservador. E essa galera, quando vê aquela lata em conserva, ela faz o quê? Qual a situação que ela fica? Com o presidente Lula, com os lulistas, zoando da família tradicional. Como que ela fica? Você sabe que não fica bem. Para quem o conservador vai olhar se não tem Lula? Ou quando Lula critica, olha o elemento mais conservador que vê pela frente, o bolsonarismo, que é o puro suco do conservadorismo. Ou, às vezes não, né? Nem sempre o bolsonarismo é conservador. Ele tem outras posições além do conservadorismo. Viu como que fica a eleição, a política? Essa é a visão de uma pessoa que é crítica da política. E eu proponho, junto com vocês, a gente ser crítico na política. Ver que cada tática eleitoral usada, ou cada acontecimento, interfere na política. Quem ganhou com isso foi a direita. Ainda bem? Pode ser. Se você for de direita, ainda bem. Mas se você for de esquerda, você viu que deu errado. Não adianta fazer vista grossa. É essa a minha visão. Por favor, me sigam pra gente debater mais sobre política. É isso, vamos politizar.